Vamos abrir a palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 34, Deuteronômio capítulo 34. Senhor, mais uma vez diante da Tua presença, eu quero Te agradecer por mais uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, para que eu possa ser um instrumento do Senhor nesta noite. Senhor, queremos ouvir a Tua mensagem, a Tua voz, que o Senhor fale conosco, meu Deus, como o Senhor nunca falou, que seja uma noite diferente, meu Pai, que seja uma noite, meu Pai, que venha marcar, Senhor, a nossa vida, Senhor, através desta mensagem. Sabemos que a Tua palavra, ela sempre vem acompanhada com uma unção, e eu creio, Pai, que o Senhor vai sim, meu Deus, falar através da Tua palavra, que o Senhor seja exaltado neste lugar. Esse é o propósito. Nós estamos aqui com um único, e exclusivo propósito, Senhor, exaltar e glorificar o Teu nome. Eu quero pedir também para todas as famílias presentes, quero pedir ao Senhor por todos os jovens presentes, as crianças, todas as pessoas que estão aqui nesta noite, Pai, que elas possam ser visitadas pelo Senhor. Muito obrigado também por aqueles que ficaram, Senhor, em casa assistindo pela live, que o Senhor também possa visitá-los, Pai. Assim nós oramos e declaramos, Pai, que a Tua palavra, ela vai ser ministrada, Senhor, para que o Teu nome seja ainda mais conhecido nesta terra. Assim nós oramos e declaramos a nossa total dependência no Senhor. Que o Senhor cresça neste lugar, que eu desapareça, que o Senhor faça a obra, que o Senhor ministre esta palavra, que eu seja apenas um canal do Senhor. Assim nós oramos e nós já Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Em nome de Jesus, vamos aplaudir o Senhor? Pode colocar o fundo aí, Elton. Capítulo 34. Deuteronômio, capítulo 34. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. E todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último. E o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Mostro para a veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel
lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. E em toda a mão forte e em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo o Israel. Você pode aplaudir a palavra de Deus? O capítulo 34 resume a vida de Moisés, o tempo que ele passou nesta terra. E no capítulo 33, quando você lê Deuteronômio, capítulo 33, você percebe que Moisés chama o povo e abençoa o povo. Ele libera bênçãos sobre o povo. E a partir deste momento, ele toma uma decisão. Moisés, neste momento, ele tinha 120 anos. Ele morreu com essa idade, com 120 anos. E a Bíblia diz que ele sobe ao monte. Ele não leva Josué, ele não leva ninguém com ele. Mas o Senhor estava com ele. O texto começa dizendo o seguinte: então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade e de Dan. Então Moisés, ele sobe com o Senhor, e o Senhor mostra para Moisés. Você acha que não tinha no coração dele o querer entrar na terra prometida, o querer desfrutar daquilo que Deus prometeu? Com certeza. Mas nós vamos aprender algumas coisas muito interessantes. A Bíblia diz que o Senhor que estava com Moisés, disse: Moisés, eu quero que você veja a terra. Eu quero que você entenda que eu velo pela minha palavra. Eu quero mostrar para você aquilo que eu prometi lá atrás. E eu continuo sendo o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas tem um detalhe, Moisés. Você não vai entrar nessa terra. Você só vai ver essa terra. Mas fisicamente, você não vai entrar nessa terra. E o que me chama a atenção quando eu estava lendo em casa hoje, que a única pessoa que estava com Moisés era o Senhor. Não tinha mais ninguém. Inclusive, até hoje se procura o corpo de Moisés, porque ninguém viu o corpo de Moisés. Os seus filhos de Israel não conseguiram sepultar o corpo de Moisés. Eles nem sabiam que aquilo ali seria a sua despedida, o seu final. Mas o que me chama a atenção aqui, que no versículo 6, a Bíblia fala assim: e o sepultou num vale. Quem sepultou Moisés? O Senhor. O Senhor sepultou Moisés. Deixa eu falar algo para vocês, inclusive, não me lembro se foi domingo, eu preguei sobre, ou na quarta, Jesus como centro de todas as coisas. No domingo também eu preguei falando que Jesus é Deus, que Jesus, ele foi a primeira criação de Deus na terra. Eu falei Apocalipse 3,14, falei em Colossenses capítulo 1, versículo 15, que ele é o primogênito da criação de Deus. Quando eu li em Gênesis capítulo 1, versículo 1, falei
No princípio Deus criou os céus e terra, e esse princípio é Jesus. Falei de Apocalipse capítulo 22, versículo 21, que a Bíblia finaliza com Jesus. Depois eu citei Salmo 118, no versículo 8, mostrando que Jesus está no centro da Bíblia, no início, no centro e no final da Bíblia. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, você precisa mudar a sua direção em relação, quando você começa a ver os personagens bíblicos. Jesus está de Gênesis, Apocalipse, se manifestando para o povo de Deus. E quando eu estava lendo esse momento tão importante, o próprio Senhor foi despedir de Moisés. O próprio Senhor sepultou Moisés. E a Bíblia vai fazer questão de dizer que não existiu profeta como Moisés. Um homem usado em sinais, prodígios e maravilhas. E ele era tão querido que a Bíblia vai dizer que o povo de Israel chorou durante 30 dias por causa da morte de Moisés. Isso me chama a atenção. Eu me lembro que eu fui no último sepultamento, o filho do pastor Carlos, do pastor André. Eu fiquei impactado, lotado de pessoas. Deixa eu falar algo para você, querido. O seu sepultamento precisa ter tumulto. O seu sepultamento precisa alguém dizer: não cabe mais aqui no cemitério, porque morreu alguém querido, morreu alguém que deixou um legado, que escreveu uma história, alguém que fez a diferença na terra. É triste quando você ler os textos ali em Juízes, no livro de Reis, e a Bíblia faz questão de dizer: morreu e não deixou saudades. Passou pela terra e não cumpriu o propósito. Passou pela terra e não escreveu o seu nome na história. Passou pela terra e não deixou lembrança. E às vezes ao contrário disso, quando morre, fez um favor, demorou a morrer. Não é essa a história que Deus tem para nós. A Bíblia diz em Salmo 139, versículo 16, que Deus tem uma história de sucesso e ela foi determinada. A Bíblia diz, Romanos 8, 37, ele fala que nós somos mais do que vencedores. Então nós temos como obrigação de passar por esta terra e deixar um legado e escrever uma linda história. Você não nasceu para ser um derrotado, um fracassado. Você não nasceu para partir dessa terra e ninguém se lembrar de você como homem de Deus, como uma mulher de Deus. Você nasceu para marcar essa história. Você nasceu para as pessoas lembrarem de você e ter saudade de você. Aquele pregador americano, Miles Moore, as pessoas falam dele de saudade. Quando as pessoas lembram de Billy Graham, elas têm saudade de Billy Graham. Quantos avivalistas que passaram por essa terra, que deixaram um legado. E nesse texto, mesmo na morte de Moisés, o Senhor faz questão de sepultar Moisés, de estar ali presente e relatar quem ele é. Este aqui é um filho amado. Esse aqui fez a diferença na terra. Levanta suas mãos, querido. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Se você não conseguiu escrever uma história ainda, eu quero declarar que ela começa a partir de hoje, uma nova história na tua vida. Eu libero esta palavra que você não vai deixar uma história de fracasso, você vai deixar uma história de sucesso. Os teus filhos terão prazer de falar da sua pessoa, os teus netos terão prazer de falar da tua pessoa. Você recebe esta palavra? Glorifica e dê um aplauso ao nome do Senhor.
E aí, quando eu estava lendo, a Bíblia só fala que o Senhor estava com Moisés. Ali não tem uma definição. Nós sabemos, preguei sobre isso também, que o mundo é regido pela Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É lógico que onde está o Deus Filho, está o Deus Espírito Santo e o Deus Pai. Aonde está o Deus Pai, está o Deus Espírito Santo e o Deus Filho. Mas é importante a gente entender quem é aquele que sepultou Moisés. A Bíblia vai dizer no versículo 10, olha só, e nunca, Deuteronômio 34, 10, e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, o Senhor falando sobre ele, a quem o Senhor conhecer o quê? Face a face. Vamos lá. Quando nós lemos João capítulo 1, versículo 18, João capítulo 1, versículo 18, o apóstolo João, que andou com Jesus, ele vai dizer, ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu Deus. Quando nós lemos 1 Timóteo 6,16, o apóstolo Paulo vai dizer, homem nenhum viu a Deus e nem poderá ver. Quando nós lemos Êxodo capítulo 33, no versículo 20, o próprio Senhor diz, homem nenhum poderá ver-me e permanecer vivo. Isso significa que não era o Deus Pai que estava ali. Porque Moisés ainda tinha natureza humana. E aí nós vamos ler lá em Êxodo capítulo 33, no versículo 11. Olha o que a Bíblia diz. E falava o Senhor a Moisés o quê? Face a face. Vamos descobrir então quem é esse Senhor que falava com Moisés. É só ir lá em João capítulo 1, versículo 18, que dá continuidade, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito. Quem é o Deus unigênito? É Jesus que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Colossenses capítulo 1, versículo 15, vai dizer, quem é Jesus, é a imagem do Deus invisível. Então quem estava presente com Moisés ali? Jesus. Jesus. Olha que coisa tremenda. O primeiro encontro de Jesus com Moisés. A gente sabe que o nascimento de Jesus, ele prefigura o mesmo nascimento de Jesus, de Moisés, prefigura o nascimento de Jesus também. Queriam matar Jesus, queriam matar Moisés. Então é muito similar, muito parecido a vida dos dois. E Moisés, quando tinha 80 anos de idade, ele vai agora ter um encontro que vai marcar a vida dele. Ele caminhou 40 anos no Egito. Foi o período que ele caminhou no Egito, sendo treinado ali pelo exército de Faraó. Mas ele, de repente, ele comete ali um crime. Porque ele não aceitou o egípcio maltratar o hebreu. Tinha um sangue de justiça no coração dele. E ele vai então para Midian, e lá em Midian ele conhece Zípora, casa com Zípora, sua esposa. E ele acaba se tornando um discípulo de Jetro, que era o seu sogro. E foi muito bem discipulado por Jetro. Mas a Bíblia diz que quando ele tinha 80 anos de idade, Deus agora vai chamar ele para uma missão. Libertar o povo da escravidão. E olha quem estava ali. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 13. Então disse Moisés a Deus, eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Olha a pergunta de Moisés. Espera aí, o senhor quer que eu vá no Egito? O senhor quer que eu liberte o povo?
O Senhor quer me enviar para uma missão praticamente impossível. A minha pergunta é, quando as pessoas perguntarem, qual o teu nome? Que Deus me enviou. E aí, no versículo 14, ele diz assim: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou, meu Deus. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Jesus. Jesus, é só você lembrar de João 8, versículo 58, quando Jesus estava conversando com os judeus, e Jesus falou no versículo 56, Abraão exultou em ver o meu dia, viu e se alegrou, e aí eles começaram a indagar, dizendo, não tem nem 50 anos de idade, e ele está dizendo que ele existiu antes de Abraão. Aí no versículo 58 ele vai dizer, antes de Abraão, eu sou. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Sabe o que eu entendo? Deus poupou Moisés de entrar na terra prometida, porque ele o amava de tal maneira. Imagina Moisés entrando na terra prometida, alcançando aquilo que Deus tinha determinado. Hoje a gente teria aí um São Moisés. Não tem São Moisés. Ele ia ser idolatrado. Jesus falou, cara, eu vou te poupar. Eu não estou te penalizando, você vai entender isso. Você não vai entrar lá fisicamente, mas eu vou te levar espiritualmente. Mateus 17, olha que coisa tremenda, versículo 1 ao 3. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto Moisés. Quando Moisés viu a terra prometida, ele estava no cume do Pisga, um alto monte, onde ele via toda a terra. E aí Jesus, olha que coisa tremenda, 6 dias depois, olha como que a Bíblia é detalhes. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Olha quem estava presente assistindo tudo isso. Vou te honrar, Moisés. Versículo 3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Vai ser mais profundo do que você possa imaginar, Moisés. Você não vai entrar fisicamente, mas espiritualmente eu vou aparecer para você. Ele viu, ele entrou. Quem disse que ele não entrou na terra prometida? Eu me lembro que fizeram uma pergunta para a esposa do Walt Disney. Meu inglês é péssimo, tá? Dá um desconto aí, tá? E aí, disseram para ela, poxa, ele não viu a obra que se tornou a Walt Disney, a Disney. Ele falou assim, engano seu, ele viu primeiro do que você. Já estava dentro dele. Ele viu primeiro do que você. Deixa eu falar algo para vocês. A principal mensagem que Deus quer nos passar nesta noite. Deus vai estar com você em todos os momentos da sua vida. Deus esteve com Moisés todos os momentos da vida dele.
todos os momentos. Foi por isso que a Bíblia diz em Atos 17, 28, nele vivemos, nos movemos e existimos. Mateus 28, 20, Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então o próprio Jesus conduziu Moisés. Moisés, ele tinha um amigo secreto. Moisés, ele tinha um amigo íntimo. E esse amigo era o Senhor Jesus. O mesmo que se apresentou diante dele, dizendo: pode ir e diga que o eu sou te enviou. O que ele estava dizendo? Se eu estou te enviando, querido, fica tranquilo, a vitória vai acontecer. Vai ter perseguição, mas a vitória vai acontecer. E eu estarei com você todos os dias da tua vida. Então o próprio Jesus, quando ele vê um filho cumprindo a sua missão, ele faz questão de ir ao encontro dele. É o que o Senhor fez com Moisés. Ele fez questão de ir ao encontro de Moisés e declarar com a sua própria boca: não existiu profeta como Moisés. E a Bíblia vai dizer que agora Deus chama Josué. Josué agora vai dar seguimento à obra. Diga para o seu irmão: a obra não pode parar em você. Ela precisa seguir o percurso. Eu vou repetir: a obra não pode parar em você. Ela precisa seguir o seu percurso. Pergunta para ele: quais os discípulos que você tem levantado? Quem vai dar seguimento à obra que Deus colocou nas tuas mãos? Quem você está preparando para dar seguimento no projeto que Deus colocou nas tuas mãos? Mas o mesmo Jesus que esteve ali com Moisés é o mesmo Jesus que vai estar com você e comigo. Foi por isso que ele chamou Josué, capítulo 1, olha o que é que diz o texto. Josué 1, até o versículo 9. Vamos ler comigo aqui, no 3. 1, 2, 3. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem o quê? Muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito,
porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você recebe esta palavra? Eu quero que você fique de pé. Vem cá os levitas. Essa é a mensagem que Deus quer passar ao nosso coração. Ele nunca vai nos abandonar. Isaías 49:15. Pode uma mãe abandonar o seu filho que amamenta? Pois eu nunca vou te abandonar, eu nunca te abandonarei. Tem uma palavra que eu carrego no meu coração, porque nós somos guiados por uma palavra que você recebe. Amém? Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui recebeu uma palavra. E esta palavra, quase todos os cultos eu gosto de citar esta palavra, porque ela está viva dentro de mim. Essa palavra me traz à memória aquilo que me dá esperança. Lamentações 3:21. Ela me traz esperança. Isaías 41:10. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o Senhor teu Deus. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Esta palavra é viva dentro de mim, porque o diabo todos os dias vem nos amedrontar, vem nos intimidar. Esse é o papel dele. Mas nós não podemos esquecer da palavra que foi liberada. Jesus deixou isso bem claro, que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não vou te desamparar, quando Ele disse para Josué, Josué capítulo 1, versículo 5, eu não te desampararei, esforça-te, tenha bom ânimo, anima-te, levanta a sua cabeça. É isso que Deus quer te dizer nesta noite, que você não está sozinho, Deus é contigo. Você vai sair desse culto, Ele vai te acompanhar. Você vai chegar na tua casa, Ele vai estar presente com você. Você vai levantar pela manhã, Ele vai estar junto com você. O dia a dia Ele estará com você. E quem pode contra o Senhor? Ninguém pode contra o Senhor. Então, em nome de Jesus, o mundo está vivendo num peso muito grande, uma opressão muito grande. Nós estamos vivendo uma guerra espiritual muito grande. E você precisa focar nas promessas que Deus tem para você, no projeto que já foi estabelecido na sua vida. O diabo não vai ser vencido, ele já foi vencido. É isso que a gente tem que entender. Ele não vai ganhar essa guerra. A guerra já foi vencida na cruz do Calvário. Jesus disse, está consumado, acabou. Jesus disse, já venci para você, acabou. E que você não saia daqui, desta terra, sem deixar este legado que Deus preparou para você. Diga para o seu irmão, só depende de você. Só depende de você. Foi aquilo que o Senhor disse para Josué. Ninguém te susterá. O que ele estava dizendo? Ninguém poderá lutar contra você. Isaías 54:17, nenhuma arma preparada poderá te alcançar.
olha lá, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Quem pode vencer Deus? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Foi uma pergunta, até hoje não encontrou. Até hoje não encontrou esse fulano de tal aí que pode impedir Deus de agir. E você não é escravo, você é filho. A herança é para os filhos, não é para escravo. Você já saiu do Egito há muito tempo. Você já está na terra prometida. O Egito não é o seu lugar mais. Você já saiu do Egito, querido. Você já saiu do Egito. Você não mora no Egito mais. Egito é lugar de passagem, não é lugar de morada. O seu lugar de morada é na terra prometida. E levanta as tuas mãos no nome de Jesus. Eu quero liberar esta palavra, querido. Que o Senhor abra os seus olhos, para que você possa enxergar as bênçãos que Ele tem para você. Não deixe o diabo te intimidar. Não deixe o diabo ofuscar os seus olhos, a sua mente, te colocando como um fracassado, que não vai dar certo, que as coisas vão piorar. Ei, em nome de Jesus, nós não estamos, querido, debaixo de um governo humano. Nós estamos debaixo de um governo celestial. E o reino dele é sempre eterno. O reino dele é prevalecente. Para de viver a sua humanidade. Você não é um ser terrestre, você é um ser celestial. Você só está aqui de passagem, mas você é um cidadão celestial. O teu nome já está escrito no livro da vida. Deus já preparou a sua morada, está tudo pronto. Deus só quer que você cumpra o seu propósito. Deus só está te dando a oportunidade de escrever o seu nome na história dele na terra. Fazemos parte de um reino vencedor. Você é um vencedor. Isso não é jargão de pastor. Você é um vencedor. Você é uma vencedora. Ninguém pode te parar. Ninguém pode impedir os projetos que Deus tem para você. Ninguém pode, ninguém pode. É a palavra de Deus que diz isso, que ninguém pode. Pode fazer o que for, pode levantar o que for, pode caluniar o que for, mas o que Deus tem para você, ninguém pode impedir. Levanta tuas mãos, eu libero esta palavra, querido, que você vai viver a totalidade que Deus tem para você, em todas as áreas da tua vida, no teu ministério, nas tuas finanças, no seu casamento, na tua família, onde você colocar as mãos. Jesus disse para Josué 1:3, ei, onde você colocar os seus pés, eu te dou por herança. E Jesus está liberando esta palavra para mim e para você nesta noite. Se prepara para viver o sobrenatural. Se prepara para tomar posse dos tesouros escondidos. Coloca Isaías 45:3. Fala e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Meu Deus do céu.
Deus vai te levar para um outro patamar. Não é somente financeiro, mas é no seu ministério, é na sua família, é na sua saúde. Deus vai te levar para um outro patamar. O seu ministério será ativado. Você será uma boca profética. Sinais, prodígios e maravilhas. Sinais, prodígios e maravilhas. Se prepara, homem de Deus. Chegou a tua hora, chegou o teu tempo de ser usado, de uma forma sobrenatural. A criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Cadê os filhos de Deus? Cadê os filhos de Deus? Se chegar alguém reclamando para você, se chegar alguém falando que as coisas não vão dar certo, põe a mão na cabeça dessa pessoa e começa a orar para ela, começa a profetizar na vida dela. O nosso Brasil não vai dar certo. Vai dar certo sim. O nosso Brasil vai dar certo sim. O nosso Brasil está debaixo de uma promessa, debaixo de uma bênção. Você não vai ser atingido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus tem uma promessa para os justos, Deus tem uma promessa para os servos seus. Eu sinto Jesus andando na igreja. Isso é lindo. Eu sinto Jesus andando na igreja, porque Ele é o dono da igreja, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o cabeça da igreja, Ele tem total governo na igreja. Ela é dele, ela é dele, ela é dele. Os levitas são deles, os levitas são dele, os levitas são dele. Alaba, 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 alaba. Toda a igreja é dele. Você é rebanho do Senhor, você é rebanho do Senhor. Deus mandou ministrar algo para vocês aqui. Aleluia. Quando Josué cumpriu a sua missão, alcançou todas as terras, conquistou todas as terras. E Deus falou: não é para você, você vai distribuir. Você vai distribuir. E quando ele conquistou, quando ele entrou em Canaã, tinha um parceiro com ele, tinha um amigo com ele, Caleb. E Caleb tinha 40 anos de idade. E quando Josué chegou em Gilgal, e o Gilgal foi o lugar de receber as bênçãos. E aí quem se aproxima? Josué capítulo 14, a partir do versículo 6. Ele se aproxima e começa a trazer um relatório. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés. Meu Deus, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor,
meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora. Ele estava com 85 anos, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual é a minha força? Então era, tal é agora, a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades, ali porventura o Senhor será comigo, para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou. Meu Deus do céu, Josué não falou nada, depois de 45 anos daquele encontro, e Josué o abençoou, e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Versículo 14, portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Coloca a mão na sua cabeça. Interessante que quando Josué e Calebe trouxeram um relatório positivo, dizendo, tem gigante sim, mas o nosso Deus é muito maior. Isso se passou 45 anos. E ele disse para Josué, eu continuo com a mesma força, eu continuo com o mesmo ânimo, o mesmo vigor. Eu quero liberar esta palavra sobre a tua vida. Talvez as suas mãos se cansaram até aqui, e você está a um pé de receber a sua promessa, a sua bênção. E eu quero declarar que o vigor que estava na vida de Calebe, a ousadia, a força que estava na vida de Calebe, ela se estabeleça agora sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você vai desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem para você nesta terra. Se você recebe, glorifica e dê um aplauso forte ao Senhor. Vamos adorar o Senhor, e vocês, os pastores, os presbíteros, distribuem a ceia, por favor, amém? E esse é um momento de concerto com o Senhor. Esse é o momento de você se ajustar com o Senhor, o momento da ceia do Senhor. É o momento onde você fala, Senhor, me perdoa, por palavras que saiu da minha boca, que não agradou o Senhor. Me perdoa por atitudes que não alegrou o teu coração. Me perdoa por pensamentos. Esse é o momento de você se ajustar com o Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos adorar o Senhor.